caídos tiveram filho com mulheres? Ou será que quando nós lemos os capítulos 6 de Gênesis, nós estamos vendo que os filhos de Deus são os descendentes de Sete? Existe uma terceira hipótese que podemos pensar ainda que seriam os filhos de Deus, homens poderosos, governantes daquele tempo? Essa é uma daquelas passagens bíblicas que faz com que apenas 4 versículos atravessem séculos de discussão. Porém, a gente consegue trazer um detalhe muito importante. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e elas eram formosas e tomaram para si todas as mulheres que escolheram. Entretanto, quando a gente lê esse versículo, a Bíblia não está falando quem é que são esses filhos de Deus. Então, eu não quero trazer essa resposta como se fosse um gabarito a um vestibular, trazendo que a resposta correta é essa. Muito pelo contrário, eu quero fazer algo diferente. Eu quero, junto com você, caminhar por essas 3 hipóteses para olharmos o texto bíblico que está embasado cada um dos 3. E ali no final, eu conto para vocês qual me convence mais. Entretanto, saibamos que a gente precisa entender que cada texto bíblico está respondendo algumas perguntas e algumas perguntas ainda precisam de respostas. À medida que nós vamos passando as páginas bíblicas, a gente percebe que a humanidade está se multiplicando. Ao nos depararmos com o capítulo 6 do livro de Gênesis, nós temos a seguinte questão. No versículo 1 e 2 diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Quando nós lemos este versículo, nós encontramos uma primeira pergunta. Quem é que são esses filhos de Deus que o capítulo se refere e não responde? Uma das teses é que esses filhos de Deus seriam seres celestiais. E talvez essa seja a que cause a maior curiosidade quando se fala sobre esse texto. Segundo essa teoria, o que a gente vê? A leitura nos diz que esses filhos de Deus seriam seres espirituais que transgrediram os limites estabelecidos por Deus e se relacionaram com as mulheres humanas. Aí, antes que a gente simplesmente descarte essa interpretação, porque geralmente algumas pessoas dizem que são livros extrabíblicos que não estão dentro do cânon, que são escritos espúrios que trazem essa interpretação, a gente precisa reconhecer uma coisa que talvez você não tenha pensado comigo. Ele possui argumentos dentro da própria Bíblia para defender dessa forma. A expressão hebraica traduzida como filhos de Deus é de Beni Ha-Elohim. Ou seja, encontramos na linguagem bíblica textos muito semelhantes a esse que traz exatamente esta mesma palavra. Quando olhamos Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1, a gente vê a expressão: os filhos de Deus apresentam-se diante do Senhor. E Jó capítulo 38, versículo 7 também fala: os filhos de Deus jubilando quando Deus estabelecia os fundamentos na terra. Ao olharmos para este texto, estamos claramente enxergando os seres celestiais. E como nós estamos falando exatamente da mesma palavra hebraica, talvez esse seja um dos argumentos mais fortes que existe para essa interpretação. Entretanto, esse não é o único texto usado para essa defesa, não. 2 Pedro, capítulo 2, dentro dos versículos 4 e 5, Pedro menciona anjos que pecaram e foram entregues ao juízo. E logo depois fala do mundo antigo e de Noé, como sendo uma série de acontecimentos. Depois de nós vermos as fundamentações bíblicas que defendem essa hipótese dos filhos de Deus serem os anjos que deixaram a sua posição inicial, eu gostaria de compartilhar uma pergunta com vocês. Onde a Bíblia diz que seres angelicais podem gerar descendentes humanos?
Se nós olharmos ali em Mateus, capítulo 22, versículo 30, Jesus está falando que os ressuscitados seriam como os anjos do céu, que não se casam e nem se dão em casamento. E aí, alguém pode automaticamente responder: mas ali Jesus está falando sobre anjos no céu. E Gênesis está falando sobre os seres celestiais, ou os anjos que deixaram a sua habitação inicial. E também a gente pode ver que lá nos capítulos 18 e 19, os anjos tomaram posição de homens, inclusive eles até comeram, eles se alimentaram. É uma resposta possível para essa nossa dúvida. Porém, uma coisa é a gente assumir que eles podem tomar manifestação corporal, porque a Bíblia tem diversos relatos sobre isso e eu concordo, mas a Bíblia não explica a capacidade reprodutiva desses seres. Portanto, a interpretação celestial ela tem uma boa fundamentação bíblica, tem seus fortes argumentos, mas deixa aí algumas perguntas no ar. Depois disso, a gente vai para a tese da linhagem de Sete. A linhagem de Sete, elas interpretam que os filhos de Deus são homens normais, como qualquer outro, da linhagem dos descendentes de Sete. E para entender essa interpretação e essa leitura, a primeira coisa que precisa ser feita é voltar a alguns capítulos. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 4, a gente vê a Bíblia narrando sobre toda a descendência de Caim. Assim que ela conclui a descendência de Caim, ela termina ali com Lameque celebrando a violência. No final desse capítulo, a gente vê o nascimento de Sete e depois o nascimento de Enos. E então, quando a gente chega no capítulo 4 de Gênesis, versículo 26, a gente lê a seguinte expressão: então se começou a invocar o nome do Senhor. Na continuidade da leitura e interpretação do texto bíblico, no capítulo 5, ele vai trazer o acompanhamento dessa linha. Nela nós encontramos Enoque, que andou com Deus, até chegarmos finalmente em Noé. Segundo a interpretação da linhagem de Sete, Gênesis ele está construindo duas linhas que se acabam se encontrando. Uma humanidade progressiva que se afasta de Deus e uma linhagem ao qual o nome do Senhor Deus ele é invocado. Então, quando os filhos de Deus tomam para si as filhas do homem, essa distinção desaparece. Porque viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que é o versículo 6, capítulo 6, versículo 5. E a corrupção, então, torna-se generalizada, até que aparece uma exceção, Noé. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. E essa interpretação, ela conversa muito com o tema que começou lá atrás, no capítulo 3 de Gênesis, onde nós vemos que já encontramos a ideia da descendência da mulher e da descendência da serpente. Depois de Caim e Abel, a gente tem genealogias, até chegarmos então a Noé. Essa narrativa, para mim, merece bastante atenção. Porém, a gente precisa fazer com essa interpretação exatamente o que nós fizemos com a interpretação acerca dos seres celestiais. Onde é que Gênesis explica explicitamente que os descendentes de Sete são chamados de filhos de Deus? Não chama. E aí tem mais outro problema. Gênesis 6:1 dizem que nasceram aos homens filhas. O versículo seguinte chama de filhas do homem. O texto não diz filhas de Caim. Essa identificação, ela precisa ser inferida a partir dos capítulos anteriores. Portanto, a interpretação também possui argumentos interessantes, mas também traz dificuldades. A última tese que eu quero compartilhar com vocês é que os filhos de Deus seriam reis governantes ou homens poderosos que reivindicavam uma posição especial e tomavam para si as mulheres que eles desejavam. E essa leitura, ela traz uma expressão muito interessante ali em Gênesis 2. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E aqui nesse versículo é uma hipótese. Ela
pode sugerir poder, apropriação e ausência de limites. Algumas pessoas fazem até um eco interessante ali com Gênesis 3, quando fala assim: e viu que a árvore era boa e tomou do seu fruto. E agora eles vêm, desejam e tomam. Essa teoria traz um cenário de conexão do eco citado ali em Gênesis 3 com esse texto citado aqui em Gênesis 6:2. E dentro do conceito cultural do Antigo Oriente, é também encontrado a conexão de que os governantes associavam uma linguagem de filiação divina. Isso ajuda a explicar que alguns estudiosos entendem que os filhos de Deus poderiam ser governantes regionais poderosos daquele tempo. Mas a gente precisa, de novo, trazer também uma pergunta para essa hipótese. Aonde diz em Gênesis 6 que esses homens eram reis, que eles eram governantes? O texto não diz. Essa interpretação, ela consegue explicar muito bem a linguagem de poder, a linguagem de domínio, até uma linguagem mais forte. Mas ela depende bastante de uma reconstrução de todo um contexto histórico e cultural para identificar, então, que esses seres poderosos ou governantes poderiam ser os chamados filhos de Deus. Agora vem a melhor parte de toda essa história, que são vocês que estão assistindo perguntando: e aí, Dani, então qual dessas hipóteses é a correta? Eu digo para vocês o seguinte: os seres celestiais possuem um argumento linguístico muito forte. O fato de usar a mesma expressão de Gênesis dentro do livro de Jó e depois você trazer mais duas referências ali em 2 Pedro e também em Judas, ela é uma interpretação que traz muita fundamentação. Entretanto, a interpretação de Sete possui um argumento contextual muito interessante. Ela acompanha o movimento da genealogia de Gênesis 4 e 5 até que a gente chegue à corrupção de Gênesis 6. E então, finalmente, chegamos em Noé. Ainda, a interpretação dos governantes, ela chama atenção para o poder, daqueles que simplesmente viam mulheres e tomavam para si, fazendo valer uso do seu domínio e do seu poder. Entretanto, nenhuma das três interpretações ela está livre de perguntas. E talvez aqui uma lição muito importante que a gente precise aprender é separar aquilo que o texto diz e daquilo que nós concluímos a partir do texto. Eu, particularmente, sempre tive uma maior inclinação para entender que os filhos dos homens escritos ali vêm da linhagem de Sete. O contexto de Gênesis 4, 5 e 6, ele continua sendo muito pesado para mim por conta da continuidade narrativa do texto bíblico. Mas quando a gente estuda com bastante atenção a interpretação dos seres celestiais, especialmente para o uso da expressão filhos de Deus, ali também utilizada em Jó, ela possui grandes argumentos bíblicos. Mas eu continuo me inclinando a uma interpretação da linhagem de Sete. Não é porque eu possuo essa inclinação, eu estou colocando um ponto final como a resposta verdadeira. Porque no final, o próprio texto permite que algumas outras perguntas ainda sejam feitas em cima dessa fundamentação. Existe algo que me chama mais atenção, que talvez nós estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez a gente fique tão fascinado tentando descobrir quem eram os filhos de Deus e quem eram os nefilins, e a gente quase não percebe para onde que o propósito de Gênesis está nos levando. Depois de toda essa passagem misteriosa, o texto não está falando "e viu Deus maldade nos anjos". O texto fala: "E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração". Então, o que o texto de Gênesis está nos trazendo é profundamente humano.
A criação que Deus havia feito boa chegou a um ponto de corrupção tão profundo que o texto bíblico nos conduz ao juízo divino, a um juízo de Deus. Até que a gente se depara com uma pequena frase. Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. E talvez Gênesis 6 não tenha sido escrito para satisfazer a nossa curiosidade sobre quem são esses filhos de Deus ou sobre seres celestiais. Talvez algumas perguntas elas tenham permanecidas abertas no decorrer do nosso vídeo. Mas aquilo que nós precisamos realmente compreender para acompanhar a história bíblica, ele está muito claro. O pecado havia alcançado proporções terríveis e mesmo assim Deus preservaria uma linhagem através da qual a história da humanidade continuaria. E nesse ponto, depois de tudo isso eu quero deixar a pergunta com você. Quem você entende que seriam esses filhos de Deus no livro de Gênesis? São os seres celestiais? Os descendentes de Sete? Os reis poderosos? Qual é o texto bíblico que conduz a sua conclusão? Coloque nos comentários para a gente poder aprender um pouco com você que nos assiste também. E talvez a continuação desse estudo esteja justamente na nossa conversa. Aqui, a gente não precisa ter medo de perguntas difíceis. Agora eu quero deixar uma pergunta para vocês, ou duas. Depois que nós olhamos para essas três interpretações, quem você entende que são os filhos de Deus narrados ali em Gênesis 6? Seriam eles seres celestiais, descendentes de Sete, ou são os reis poderosos daquele tempo? Qual é o argumento bíblico que vocês têm para defender a sua tese? Coloque aqui nos comentários e talvez a continuação desse estudo esteja justamente na nossa conversa. Porque aqui no nosso canal a gente não tem medo de perguntas difíceis. Afinal, são elas que podem nos fazer permanecer um pouco mais diante do texto. Um grande abraço!